Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do 30 Minutes of AI. Hoje, como sempre, um convidado bem interessante, com uma história de vida incrível. Eu acho que esse convidado hoje tem muita coisa a contar para a gente. Imagina alguém que foi um atleta olímpico, competiu em 2 Olimpíadas pelo nosso país, passou a ser, logo após, com essa gana que ele tem, a gente sempre diz que ele tem uma sede de viver, né? Um expoente da tecnologia e do digital, montando uma empresa que há pouco tempo se incorporou a uma grande organização multinacional e, além disso, ele é muito focado nos aspectos da evolução humana e hoje, com o tema de inteligência artificial, ele realmente pensa, não há como ter a IA sem gente, né? Então, qual o impacto da inteligência artificial nas pessoas e como as pessoas, o ser humano, pode evoluir e tirar proveito disso? Bem-vindo, Pedro Chiamoleira. Pô, Anderson Pinhão, super obrigado, é um prazer aqui. Sempre nessas trocas a gente sempre aprende, né? Sempre, né? Essa conexão que a gente tem, né? Que vai muito além da subjetividade, do raciocínio, né? As coisas vão se desenrolando. Prazer estar aqui. Vamos lá falar de IA, gente, tecnologia, esporte, né? Tudo. Isso aí, não, perfeito, Pedro, muito obrigado. Eu conheci o Pedro aí, passando um pouco da minha experiência, através de uma comunidade que hoje é, sem dúvida, a maior comunidade de inteligência artificial do Brasil, chama-se AI Brasil. Tem sido uma experiência riquíssima, creio que há 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, o Pedro é um dos cofundadores da comunidade, e isso tem feito a gente cada vez mais evoluir no sentido de olhar para todos os aspectos e todas as perspectivas possíveis, não só das aplicações da inteligência artificial de maneira prática, olhando para como o Brasil pode, de fato, ser um expoente, algo que eu admiro no Pedro é o patriotismo mesmo, de verdade, assim, realmente querendo devolver para o país, né, toda a carreira que ele conseguiu construir com muito esforço, mas, ao mesmo tempo, olhar para esses aspectos humanos. Isso sempre nos seduziu, e eu acho que a gente, nesse 1 ano e meio quase de AI Brasil, o que a gente construiu de contatos, de amizades, de negócios que acabaram se desenrolando é algo impressionante. Então, de trás para frente, eu diria que esse é o seu momento mais atual, né? Além das suas empresas, eu queria que você contasse um pouco para a gente essa aventura da AI Brasil, e eu sei que vai se ter um grande evento agora em outubro, né? Então você também pode falar um pouquinho dele, mas sobretudo nesses aspectos, né? Quando a gente fala de IA, todo mundo pensa, é tecnologia, é análise preditiva, é chat GPT. É muito mais que isso. É justamente. Eu sou apaixonado pela tecnologia, porque através da tecnologia a gente pode tirar o melhor do humano, né? Então, a tecnologia que facilita, olhando para trás na história, né? Automatiza, melhora os processos. Lá atrás, quando começou a internet, né? Você não precisava nem sair de casa. A mobilidade, você pode ter teu bank, né? Fazer tudo na mão. Imagine, no céu da minha época, né? Você ia no banco, tinha que ficar na fila, as pessoas falavam, meu, você tinha que ficar na fila, né? Você tinha que pagar as contas no banco. Então, a hora que você olha para trás, assim, a gente é privilegiado, né, Emerson? Porque a gente vê toda essa evolução em tão pouco tempo, e de repente chega uma coisa que é mais disruptiva, é uma coisa assim que, pô, que conversa com você. Então, é fascinante quando você pode, através de uma tecnologia, falar para ele, me ensina a te usar, né? Me ensina a me entender melhor, me ensina a fazer uma receita, me ensina a relacionar melhor com a minha mulher. Então, é uma coisa assim é inimaginável lá atrás, e hoje está acesso, todo mundo tá com acesso, né? Assim como o telefone lá atrás, todo mundo está querendo usar, mas ainda tem muita, Emerson, tem muita gente que está perdida, assim, que é um negócio que está muito na brincadeira, então tem muita, falam que é muito hype, mas é um tsunami, né, que está vindo aí, é uma grande onda, e eu sempre falo, né, vamos pegar nossas pranchinhas e vamos em direção à onda, porque quanto mais rápido a gente chegar na onda e ela chegar até a gente, com mais gente, mais a gente vai poder curtir essa jornada. Então, isso é uma analogia
até da AI Brasil, né? Que quando eu entrei lá no grupo, eu vi as pessoas discutindo, né? Olha, essa LLM é melhor que essa, não. E ficar, sabe aquele conversa de boteco que também é gostosa, né? Ah, esse time, todo mundo quer ser técnico, né? Todo mundo quer fazer. Não, e é entendido, né? Todo mundo é entendido. Mas daí, depois de um tempo, eu falei assim, a gente precisa. Pô, isso aqui é tão. Vai mudar tudo. Precisa ter algum cases, né? Precisamos mostrar, né, realmente o impacto disso, porque as pessoas ficam com medo, né? Como é um negócio que veio devagarzinho e de repente está todo mundo falando e a pessoa começa a usar, e uau, né? E então a gente a IA começa a ter muito assim, ela vai deixar você burro, ela vai tirar teu emprego. E é muito pelo contrário, né? A hora que você faz uma adoção rápida, a hora que você acolhe ela, porque ela é inevitável, né? A hora que você acolhe ela, você tira o medo e a partir disso a criatividade, a interação com ela vai trazer inúmeros caminhos que a gente nem pode imaginar. E só está no começo, né? Fala-se muito dessa IA, da conversacional, mas tem a física, tem a imersiva, tem a nanotecnologia, porque a IA na ponta você vai poder ter IA dentro de você para você poder comer melhor, porque hoje quando você fala, puta, vou comer açúcar, você vai poder ter uma coisa que vai ser melhor para você e a gente vai poder um outro estilo de vida, né? Então, eu sempre, só para acabar aqui essa primeira parte, né? Eu falo que hoje, quando você olha para a humanidade, quando você olha para as pessoas, elas estão procurando ter mais alguma coisa, né? Pô, eu preciso ter dinheiro, porque preciso ter uma casa, preciso ter um, um negócio, né? Mas aí a gente fica nessa coisa, esquece, né, a nossa interioridade, que como ela é conversacional, como ela conversa com você, eu acho que vai ter uma economia do ser. Muitas coisas que a gente ainda nem tem imaginação, a gente vai poder monetizar. Então, é uma coisa assim que eu fico muito animado, porque na jornada empreendedora, quando você se entrega, as coisas vão acontecendo, vai conectando com pessoas e os negócios vão surgindo e a gente vai fazer uma grande transformação para esse país nosso querido. Sem dúvida nenhuma, obrigado. E olhando para a tua jornada lá de trás, imagine se você tivesse, naquela época que você começou a ClearSale, mais de 20 anos, né? Se você tivesse essas soluções hoje à sua disposição. Claro, é um exercício de regressão, de hipóxia, mas o que me choca, e você colocou muito bem, além de muitas empresas e muitas pessoas, líderes, que realmente eu admiro, ainda terem uma certa reatividade, né, em relação ao uso da IA, ou uma certa desconfiança, ok, é natural, mas como você bem disse, é inevitável, né, é inexorável esse processo todo. E imagine você lá atrás, né, com todo o desafio que foi crescer o teu negócio, e era um negócio que a inteligência artificial já naquela época ajudava, mas a inteligência artificial convencional, digamos assim, né, para análise de riscos, etc. Imagine você ter o que nós temos hoje. E hoje, muitas empresas ainda não tomam, e pessoas ainda não tiram o benefício disso, né? Não, justamente. E esse foi um dos motivos que eu fiquei mais encantado com a generativa, porque lá atrás, quando a gente montou a ClearSale, né, eu li a literatura, né, já falava que as redes neurais, né, porque era redes neurais antes, era tecnologia, você tinha que treinar a rede neural porque ela ia chegar numa conclusão, e para a fraude era muito assertivo. E aí eu falei, pô, fui atrás, vendi lá no começo da ClearSale. Eu cheguei e falei para o meu cliente: olha, a tecnologia aqui era maravilhosa, porque tinha regra, já era uma solução de risco, né? A gente montou a ClearSale em 2001. E aí, em 2004, eu vendo aquela onda, né? Falei, pô, isso aqui é maravilhoso, né?
E aí eu fui lá e vendi para o pessoal, né, que era bem efetivo, os pessoal eles compraram a ideia, mas Emerson, lá atrás, para fazer o modelo, você tinha que extrair o dado, você tinha que estruturar o dado, você tinha que treinar, você tinha que ter um software de SaaS, de fazer regressão logística. Então, demorava assim uma coisa assim de quase 6 meses. Você tinha que fazer o backtest, tinha que pegar a amostra aleatória. Então, era um processo muito prolongado, e tinha que ter gente especialista, porque era matemática assim, aplicada, era estatística, era correlações, você tinha que ter a criatividade para entender do negócio e botar na matemática, na estatística. Lá atrás, quando tinha esse negócio, você tinha que ser muito ousado, né? Eu sempre fui muito ousado, eu olhava as coisas, eu tenho esse talento de olhar a tecnologia e botar no negócio. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, pô, isso aqui é importante para botar, para fazer risco, né? Porque eu teria que, quando eu fiz a plataforma lá de gestão de risco, a ClearSale, ela era só de regrinhas. E quando você põe a matemática, a probabilidade, você pode ter uma gestão muito mais assertiva, porque você prioriza o que tem maior risco, põe na fila, tal. Você consegue escalar a tua gestão com muito mais precisão, dando uma probabilidade da perda. Aí, a hora que você tem uma IA, que você é conversacional, que você tem esse poder de computacional, que antigamente o que você levava 6 meses para fazer, você vai treinando, você vai conversando e você vai fazendo. É uma coisa assim surreal. Então, hoje os modelos com esse poder computacional, eles são muito mais precisos, né? Então, até essa coisa de usando uma base vetorial, que é o que a essência ah, da generativa, da GenAI, né, que tem esse poder computacional, ele está sendo muito assertivo também para as coisas que antigamente era mais preditiva. Então, é uma coisa que todo negócio vai ser impactado. Antigamente era uma coisa de risco, de previsibilidade orçamentária, era uma coisa preditiva. Mas agora, sendo conversacional e ela podendo ser contextual, semântica e interativa, ela vai fazer, porque ela vai fazer um estrago, né? Um estrago no bom sentido, ela vai poder ajudar todos os negócios, né? Então, a hora que você olha que é uma string, a própria DNA é uma linguagem, e a partir daí você pode ter uma simulação das moléculas, é maravilhoso. E o mais maravilhoso ainda, Emerson, que o ser humano, a gente é o que é por causa da nossa linguagem, da comunicação, e através da comunicação que a gente aprende, através da comunicação que a gente cria cultura, né? E que a gente evolui, né? Como seres humanos. Então, a IA ela traz muito deste poder de transformação, porque ela é conversacional, né? Então, e ela está ali junto com a gente interagindo. Então, pensando agora, né, na IAI Brasil, em tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer esse grande evento para que as pessoas primeiro percam medo, né? E aí a gente, nessa jornada, vê como tem coisas que ela pode usar, né? Posso até te dar um exemplo aqui, que outro dia eu estava falando com um varejista, e o cara me falou assim, pô, agora, né, eu tenho uma startup que faz músicas ambiente, e que você não tem que pagar para pro ICAD, né? E que é um custo de quase 1 milhão ano, que quando as pessoas acho que não sabem disso, mas se você tem som ambiente na empresa, aquilo lá você tem que pagar uma propriedade, entendeu? E aí, você, com a inteligência artificial, você vai criar algo específico para aquela loja, vai criar algo específico para aquele ambiente. Você pode ser singular. Então, a inteligência artificial, com esse poder computacional, ela traz essa coisa da singularidade, da coisa que eu posso fazer customizada para aquele ambiente. Então, esse exemplo é uma coisa que é da velha economia do ambiente, mas ela se encaixa
Perfeitamente. Então, esse é um pequeno exemplo, né, de como é que a gente pode melhorar a produtividade, como é que a gente pode, na economia como ela é hoje. Mas a hora que você começa a entrar em outras dimensões, né, medicina, é, autoconhecimento, saúde, você vai ver que as coisas estão cada vez mais aceleradas. E aí, Emerson, acho que uma coisa bem importante tem muita gente ainda que está, que quer, que todo mundo exige dos CTOs, exige do pessoal de tech, como é que a gente vai aplicar isso? E aí que tá o desafio, porque o cara do tech, ele também foi pego de surpresa, né? Como é que ele tem o entendimento de botar isso no negócio? Então, o que a gente tem visto é que o melhor jeito para tirar o medo é as pessoas simplesmente começarem a usar, né? Conversar com a IA, falar assim, olha, como é que eu posso usar isso no meu negócio? O que você entende por isso? Porque daí você vai aprendendo, né, como é que ela responde, né, se ela está aderente, porque você é uma coisa que você conhece. E você vai tirar todo esse conhecimento que ela tem, dessa inteligência. Imagine, são milhões, né, bilhões, né, agora de tokens, né? E é um negócio assim que é maravilhoso, né? Você ter essa companheira. Então, a hora que eu respondendo aqui a tua pergunta, a hora que você olha para o que dá para ser feito, eu, na minha visão empreendedora, eu quero que todo mundo, né, use. Né? Eu quero que o Brasil use. Falar para o Brasil, uau, isso aqui é maravilhoso. E ao fazer isso, a gente vai encontrando as pessoas que estão usando ali e aqui, e mais ainda, elas vão se conectando e colaborando. Porque fala-se muito ainda da inteligência artificial que está aberta, né? Da internet conversacional, mas tem, acho que 90% ainda de possibilidades dos dados que são internos, da colaboração que você pode fazer entre empresas, né? Então, a economia ela vai se transformar porque ela vai ser mais colaborativa. As pessoas vão perceber que o dado é importante, mas a união do dado e botar um negócio, resolver uma dor, e quanto mais dado colaborativo a gente tiver, mais a gente vai surgir outros negócios que hoje são impensáveis. Então, as oportunidades são inúmeras. A gente pode ter mais, né, se você quiser, né, a gente pode até falar de inúmeras ideias de como é que a gente dá para usar IA. Sem dúvida alguma, Pedro. Não, é exatamente isso. E sabe, você usou um substantivo importante, aceleração. Né? Eu acho que de tudo, desde, assim, toda a história, muito possivelmente, em todos os avanços técnicos ou tecnológicos da humanidade, né? Assim, desde a roda indo lá atrás, ou enfim, né? Revolução Industrial, a própria IA convencional surgindo nos anos 50, computação, internet, como a gente sabe, nos idos de 95, nada foi tão rápido. A gente viu pelos números de adoção do ChatGPT, mas não é isso, a gente vê um impacto. Então, companhias gigantescas como a própria Microsoft se reorganizando, porque o impacto é brutal, e quanto antes você consegue entender isso e remodelar o seu negócio, mais vantagem você tem. Mas olhando para o ponto da velocidade e olhando para o mercado do Brasil, que é um pouco ainda diferente em termos de maturidade do mercado, por exemplo, daqui dos Estados Unidos, né? O que você acha que, de fato, se precisa fazer, não só em termos de Brasil, olhar para ser um hub potencial de AI? A gente sabe que tem uma série de iniciativas isoladas, universidades como em Goiás, como a Unicamp em São Paulo, enfim, mas ainda me parece um jogo um pouco individual, a AI Brasil tentando puxar aqui, enfim, né? Mas como que a gente, como sociedade como um todo, e aí nem falo de governo, de nada, eu digo realmente do ecossistema, como que a gente consegue fazer o Brasil aderir a essa velocidade? Porque me parece um pouco que a gente corre-se um certo risco, né?
de não pegar o bonde da história no momento que a gente precisa pegar. A gente tem, repito, uma série de iniciativas muito interessantes, mas, pelo tamanho do país, né, que a gente sabe, a gente pode dar um passo adiante. Você mesmo fala como levar o Brasil para a primeira divisão, né, em IA. Então, eu queria entender um pouquinho da tua visão, Pedro. Eu tenho certeza que o que vai fazer a grande diferença é a mudança cultural, né? As pessoas, né, acolherem a IA e, a partir daí, tirando o medo, né, porque o medo trava a criatividade, o medo e as pessoas, a hora que elas verem que a IA é uma potência para elas, elas vão perceber o caminho, né, mais assertivo para elas. Mas daí que tá, cabe a nós que somos líderes, né? Então a ideia de fazer grandes eventos é fazer com que as pessoas descubram a IA, porque a hora que a gente fala de IA entre a gente aqui é muito fechado. Então, a hora que a gente fala de encher estádios, a gente, o ano que vem, né, se a gente encher todos os estádios no mesmo jeito que a gente está fazendo um projeto piloto, a gente está fazendo um projeto piloto já lá em Goiânia, da IA Fácil. E como é que a gente fez? A gente pegou estudantes do terceiro ano lá da Universidade Federal de Goiás e uniu com 30 empresários, né? E através do Hub Cerrado, a gente começou a entender como é que você faz para as pessoas usarem. E, Emerson Pena, foi uma coisa maravilhosa, porque no primeiro dia, né, tinha gente que tinha empresa de tecnologia, empresa de advogado, então aquela diversidade ali, eu falei, pô, mas esse cara que tem uma empresa de tech, né, aqui, eu falei, porque o briefing era bem assim, queremos empresas que nunca, assim, bem, que estão muito fora da realidade. E a hora que, depois que a gente foi evoluindo, depois logo do primeiro encontro, a gente viu que era para todos, mesmo com as pessoas que ali. Então, um comentário de um cara que tinha uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, ele ficou assim, uau, mas essa coisa do no-code é maravilhoso, né? Então, quando é que você poderia imaginar que um cara que tem tecnologia está lá, outro cara que dá consultoria também não usava, uma advogada, e teve uma mulher que tem um varejo de peças que estava lá e falou assim, eu preciso trazer isso. Então, a hora que a gente olha para esse impacto que teve nessas 30 empresas, assim tão rápido, no primeiro encontro já saíram de lá assim, uau, né? Que coisa incrível, né? Porque a gente não foi ensinar a tecnologia, que acho que isso que é o grande pulo de gato. A gente foi lá e falou assim, olha, o teu negócio precisa ter uma gestão comercial mais assertiva, né? Então, converse com a IA e pergunte para ela para fazer um plano e jogue, e faça um prompt e pede para ela fazer um plano comercial, para ela fazer um plano de desenvolvimento humano. Emerson, eu fui empreendedor para fazer planejamento estratégico na minha época. Eu tinha que contratar uma empresa. Puta, era um negócio assim que era impensável, né? Porque se demorava 3 dias. Você tinha que fazer aquela imersão. E aí você sabe que planejamento estratégico antigamente ela fazia, mas depois a execução era sempre precária, né? Agora, qualquer um pode fazer um planejamento estratégico e ir conversando, e executando, e tendo um coach ali que vai trazer essa inteligência. Então, a hora que a gente fez esse IA fácil, a gente fez um assessment lá do professor Celso, e foi maravilhoso, porque as pessoas viram a evolução delas. E no encerramento, né, 2 semanas atrás, eles tiveram que apresentar o que foi essa experiência. E, e, a, e, a, e os cases que apresentaram foram maravilhosos, né? Teve gente que falou, pô, eu vou montar aqui um outro negócio
tinha um cara que fazia de cartório, inventário. Ele falou, pô, agora vou me focar neste pequeno negócio, porque os cartórios demoram muito. O outro cara fez uma parceria com outro, e aí o outro falou, pô, estruturei aqui meu marketing e estou vendendo isso. Então, você já imaginou, em 6 encontros, um cara que não tinha nada de marketing estruturado, de repente ele estava querendo vender aquele. Então, é isso que a gente acredita, né? Que tem muita coisa para fazer nessa economia do jeito que é. Mas a hora que você pensar, entrar e mergulhar, e as pessoas perderem o medo e se sentirem que elas podem resolver um problema delas, porque, né, às vezes, né, querem resolver IA, mas pensa. Começa pequenininho, seja vulnerável. Eu vejo os líderes, eu tenho que saber IA. Não, conversa com o teu time. Fala para a pessoa que você não sabe, fala para a pessoa que você está na mesma jornada. E aí você vai ver como que essa vulnerabilidade, esse encontro de outras pessoas no negócio, na família, vai fazendo essa transformação. Então, a vantagem, te respondendo a pergunta, a vantagem do Brasil é isso. O Brasil ele é muito empreendedor, ele é um país resiliente, as pessoas são criativas, porque olha o Brasil hoje. E olha, o Brasil está crescendo. Você olha as coisas que acontecem no Brasil, fica assim, uau! E eu, nesse viés empreendedor, eu falo assim, meu, que maravilha que tem tudo isso aí, porque a gente está achando um caminho, e as pessoas vão achar o caminho. E este caminho vai ser de dentro para fora, delas para fora. Elas sendo protagonistas, elas sendo responsáveis, e a partir daí isso inspira outras pessoas. Então, a vantagem competitiva brasileira é essa, é cultural, essa transformação cultural. Porque a hora que você olha o americano está investindo, cada um está investindo bilhões. E é na mesa modelo competitivo. A minha LLM é tudo competitivo. E o Brasil, né, ele é muito aberto, ele é muito colaborativo, existe a competição, mas a hora que você olha o brasileiro, por tantas dificuldades que tem, ele vai se encontrar essa essência acolhedora do nosso país, que gosta, né, de gente, né, que é mais integralista, que é otimista, né? E é isso que a gente precisa, né? Na hora que a gente adota mais rápido, a gente vai usar o que eles estão dando de graça e fazer a nossa mudança aqui, e depois a gente vai exportar essa mudança, que é isso que a gente vai fazer, né? A partir do dia 30, 31 vai ser o MVP, nesse mini estádio que a gente vai fazer no AMB para trazer vários líderes e convocar esse pessoal, que isso é só o começo. E aí a transformação vai ser de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, ela inspira e ela traz muita criatividade e faz o espírito empreendedor viver dentro de cada um de nós. Você tocou um ponto importante, que é a inspiração, né? E as discussões até dentro de casa, de família, sobre AI. Então, que tem sido muito divertido, e eu, nessa minha jornada de ainda brincando com o podcast e trazendo algumas pessoas especiais como você, é o próprio reflexo dentro do meu grupo de familiares que não tinham nenhuma ligação com a IA, ou muito pouco, e passam a se interessar, e passam a entender, amigos que encontramos, e de repente, um domingo após o almoço, calma lá, pega o seu computador, veja aqui, vou te ensinar. E é tudo muito fácil, tudo muito rápido. E eu sinto que isso pode, de fato, a IA generativa, para mim, ela trouxe uma série de pessoas, o CEO de uma empresa que não sabe nada, como você disse, e que às vezes tem vergonha de pedir ajuda, ou alguém que não é ligado à tecnologia, ela nivelou todo mundo na linha de partida. Você que foi um atleta com barreira, né? Barreiras são as dificuldades que a gente tem, mas ela nivelou todo mundo, ela democrática esse ponto. Então, ela dá uma nova chance de quem sequer imaginava que podia estar dentro de um mercado de tecnologia, que é um mercado, por mais que se diga que está saturado, eu não vejo isso, ele ainda é promissor para mim, ele ainda tem muita coisa para acontecer, e por isso
paga mais do que certas profissões, muita gente que nem sonhava, não, mas eu não sou técnico, eu não entro. Pode entrar, né? Eu queria a tua visão um pouquinho disso. Não, mas é justamente sobre isso, né? Como ela é conversacional, né? A dica é falar assim, me ajuda a aprender sobre você. É aprender sobre aprender. Então, como a gente é um povo que a gente tem que se virar com a escassez, né? E com tanto peso que a gente tem de tributos, muita confusão que a gente tem, isso vai ser maravilhoso, porque as pessoas vão poder falar assim: me explica o que tem neste contrato, me explica como é que eu posso melhorar meu negócio aqui, me explica como é que eu posso revolucionar minha pipoca, meu carrinho de pipoca, como é que eu posso me conectar com as pessoas. Então, por isso que a transformação ela vem dessa jornada humana primeiro, né? Porque a tecnologia ela possibilita, né, que você tenha um maior nível de consciência das suas potencialidades, né? Porque ela responde, ela é maravilhosa, ela responde sobre qualquer contexto, sobre filhos, sobre, né? Tanto que ela virou psicóloga, né? Fala assim, mas, ai meu Deus do céu, ele está falando. Mas é melhor ele ter uma IA conversando com ele do que não ter nada. Então as pessoas sempre olham o lado ruim, o lado, puta, mas não é, mas, puta, ela não é médico, não pode prescrever. Mas elas estão, que eu sempre falo, né? Empreendedor tem isso, né? Elas estão antecipando um problema imaginário, né? Que pode ser que tenha um problema. As redes sociais trouxeram vários problemas, mas também trouxe muita disrupção, muita consciência, né? Pode ser que tenha muita polarização nas redes sociais, os algoritmos só traz coisa ruim, mas tem um fator que faz parte da evolução. Então, eu acredito muito que tudo é humano, né? A inteligência artificial foi feita por um humano, né? Ela nunca vai substituir um humano, ela pode ser ali ter um reasoning, que nem os caras falam, mas ela nunca vai ter a sensibilidade, a sincronicidade, né? A hora que você fala do ser humano, o ser humano ele é corpo, mente, espírito, ou intuitivo, inconsciente, energia. Então, e aí ela vai ajudar nessa coisa, né, que a gente, hoje em dia, Emerson, a gente é muito racional. A gente usa muito a nossa mente, mas a gente esquece o nosso corpo, né? Aquela sentido, o sentir que o corpo nos traz, que ele é espiritual, né? Quando você sente alguma coisa, é uma coisa que é inexplicável. E a hora que você conecta com uma outra pessoa que ela sente a mesma coisa, e é quase quântico, é uma coisa que a IA ela nunca vai fazer, porque a IA ela precisa do meio físico. Ela precisa dos bits e bytes, dos zeros e um. E o ser humano não precisa para ter essa relacionamento e essa coisa que a gente ainda vai descobrir com mais propriedade dessa sincronicidade humana. Então, acho que a gente só está no começo e vai ser maravilhoso aí. Então, Entendendo um pouco dessa última parte, isso me fez refletir de uma maneira que eu não tinha refletido ainda. Ou seja, a gente fala muito sobre pessoas substituindo sua capacidade de pensar, de raciocinar com o uso da GenAI. Tivemos casos em Cannes de agência de publicidade, outra universidade, enfim, isso é o ser humano usando para o mal qualquer ferramenta, né? Até aí, isso. isso não vale como referência. Porém, se fala muito disso, estamos perdendo capacidade cognitiva. Saiu uma pesquisa no MIT, eu dei uma entrevista a semana passada falando sobre isso, eu até alertei, olha, isso não prova que a gente está ficando burro de jeito nenhum, né? Isso prova uma outra linha que o ser humano está indo. E agora você me coloca que, poxa, a gente é muito racional, e pelo fato de sermos racional, do ser humano ter descolado em algum momento, né, seja por criação divina ou por evolução da espécie, né? Ele passou a ser muito racional e cada vez mais racionais estamos, esquecendo esse lado espiritual, ou emocional, ou intuitivo, que até um animal tem isso mais claro que a gente, né? O Isso. meu cachorro passa mal, ele passa mal e acabou, ele não vai, tá na cara, né? Porque é parte do instinto dele, né? O que você está me dizendo é que possivelmente a gente consegue terceirizar um pouco dessa extrema racionalidade que nós temos
para o computador, para a IA, para a tecnologia, porque ela tem que ser racional efetivamente, e passamos a olhar mais para dentro e para o lado empírico, intuitivo, intangível. É Não, isso? e é justamente isso. Como ela conversa e ela é super confidencial no sentido que ela entra lá nos zeros e uns, as pessoas vão poder, que nem você falou, ser mais inteligente. Então, a racionalidade, elas vão criar um senso crítico maior, né? E a partir daí elas vão se descobrir. Então, quando a gente fala lá do que é uma nova economia do ser, é que a gente na humanidade, a hora que você fala é muito na parte objetiva, no sentido que eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ter aquilo. Então, e aí assim, a gente usa a nossa racionalidade justamente limitada a este escopo, né? A gente ainda nem usa muito a subjetividade no sentido de conversa, de entender as conexões humanas, né? O que está dentro da gente. A gente é muito externo. A Yala traz essa introspecção, essa conversa interna, então, que é legal que tenha medo, né? Uau! E aí imagine a pessoa que tem medo, de repente ela conversa e fala assim: uau, mas eu não preciso ter medo. Então ela já vai ter aprendido, né, a transpor essa coisa que está lá dentro, né, lá do inconsciente dela, desses vieses inconscientes que a gente vem top-down, de pai, professor e padrão, dizendo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Você vê, toda criança, ela é muito feliz, ela é muito criativa, ela vai sendo tolhida por alguns paradigmas, algumas moralidades que, às vezes, tiram a essência da pessoa. Então, eu acredito muito que a Yala traz essa conexão do real da vida, né? Da conexão que a gente tem nesse aspecto humano que vai muito além da racionalidade. E que existe, né? Quando a gente, lá atrás, na IAE Brasil, a gente falava muito da sincronicidade. E Emerson é um negócio incrível, né? Quando você está num propósito, você tem gente que você se conecta, as coisas começam a acontecer assim que você fala, uau, né? Quando você é positivo, você acolhe, né, tudo que vem, daquilo você tira um aproveito até egocêntrico, aquilo é meu, é para meu aprendizado, aquilo desbrocha assim umas conexões que é A tal da inimaginável, né? sorte, né? Ou Hã? seja, é a tal da sorte que vem exatamente dessa junção da oportunidade com a transpiração e com este algo a mais que cada um o nomeia, né? Isso, não, então é justamente isso. Então, eu estou muito, muito, muito feliz, né? Feliz porque a gente está nesse momento lindo da humanidade, né? Apesar de ter muito, puta, tem guerra lá, tem guerra aqui, mas apesar de tudo, a gente está evoluindo, né? A gente tem muita pobreza, mas, pô, tem muita coisa. E eu acho que essa democratização da tecnologia, ela vai trazer muitas oportunidades de empreendedorismo, de impacto econômico, e aí, a partir desse impacto econômico, as pessoas vão sentir primeiro, né, nessa semente dentro delas, aí vai se conectar, e aí a gente vai ter uma transformação muito, muito, muito rápida, né? Rápida, eu digo, em 5 anos, né? Imagina, né? Que a gente só está no começo, imagina fazer uma transformação cultural, né? A gente teve um case aqui da IA Fácil lá em Goiânia. Eu fiquei assim, eu chorava. Quando as pessoas falavam, Emerson, eu ficava super emocionado, porque eu falo, pô, isso aqui é inacreditável. Um cara que. É um grão de areia, né, no Um grão de oceano, areia. né? Histórias de vida. Teve um cara lá, né, que ele falou, a mulher dele foi mandada embora porque a empresa começou a usar IA. Aí ela falou assim, puta, eu tenho que aprender isso aí. Ela foi usar, e aí ele falou para o marido, aí o marido começou, estava trabalhando, ele começou a usar IA, daí ele falou assim, foi maravilhoso o uso da IA, porque eu tive mais tempo para os meus filhos, porque eu sou mais produtivo, eu vou poder ajudar mais gente, eu vou poder crescer mais. Então, a IA ela pode, no começo, até ter uma transformação, mas se eu estou crescendo em alguma coisa, eu estou gerando outras oportunidades, né? E aí você vai puxando, arrastando, de um jeito que o ambiente coletivo vai se transformando também, e vamos ter
muitas coisas maravilhosas por vir aí. E tantas outras figuras relevantes para a gente conversar sobre os múltiplos assuntos conectados a IA, mas sobretudo conectados a gente, como diz o Pedro. Pedro, muito obrigado uma vez mais. Obrigado pela oportunidade, Pinha. Vamos que vamos aí, vamos levar o Brasil para a primeiríssima divisão, porque só Isso aí. brasileiro sabe essa conexão, né? Esse Total. acolhimento, esse tesão da vida. Total. Muito obrigado, Pedro.